distal da una. Tá? Então, a região proximal do rádio é mais estreita do que a distal. E aqui a região distal da una é mais estreita do que a proximal. É o contrário. Sobre a una, você tem... Esse é o olecrano da una. É importante você ver o osso separado. Né? Incisura troclear. Essa incisura troclear se articula na tróclea. Esse tipo de articulação aqui na tróclea. Tá? Ainda, você tem uma superfície articular aqui, ó. Uma incisura radial que se articula com a lateral da cabeça do rádio. Então, observe esse movimento. Tá vendo? Esse aqui quase move. E tem uma rotação do rádio. É assim que acontece. Nesses movimentos do quê? De pronação, supinação. A una fica quase imóvel. Quem se move é o rádio. Tá? Nessa posição, sim. Da mesma forma aqui. Faz isso. Né? Então vocês veem que a una ela fica muito presa aqui para esse olecrano da una. O rádio terá mais mobilidade. Ainda na una, na sua região distal, você tem a cabeça da una, que é essa aqui, a cabeça da una, e o processo estiloide da una. Vocês apalpam vocês também. Aí quanto aos ossos do carpo, então os ossos da mão, que são 27, você primeiro encontra esse osso, você apalpando, você sente aqui, ó, o dedo mínimo, né? Você sente uma saliência por aqui, bem no início da mão, que você está apalpando esse osso. E você vai um pouco mais para a região do meio, entre esses dois dedos aqui, você encontra uma outra saliência, mais baixa, que é essa aqui, ó. Tá? Você pode procurar também essa saliência na base do polegar. Por aqui. Né? Encontra ela. Esses ossos do carpo, eles são o seguinte. Você tem duas fileiras de 4 cada. Essa primeira fileira, 1, 2, 3, 4. A segunda fileira, 1, 2, 3, 4. A primeira, que é a fileira proximal, os pisciforme, P mudo, pisciforme, abaixo dele, piramidal, se localizando pisciforme, abaixo piramidal. Você não vai conseguir apalpar com os dedos e sentir cada um desses ossos, tá? Em vivo. Aqui também não. Mas pelo menos esse aqui vocês têm uma ideia de onde fica. Então, pisciforme piramidal continua na fileira proximal, semilunar e escafoide. Ainda você tem aqui, então os ossos que vão se articular com o rádio una serão escafoide, semilunar, piramidal. Tá? Na fileira distal, você tem que só essa ponta aqui é chamada de uncinado, mas o osso todo aqui é amato, com H. Esse aqui. No meio, capitato. Trapezoide, trapézio. A fileira distal. Os ossos do carpo. Aí os outros ossos da mão, os carpais, os metacarpais, você somente conta de 1 a 5, começando do polegar. 1, 2, 3, 4, 5. Só isso. As falanges, tem falange proximal, medial e distal. O polegar só tem 2, proximal e distal. O restante proximal, medial e distal. Tá? Isso forma 14 falanges, 5 metacarpais e 8 carpais.
E só aproveitando para revisar, né? Tem aqui, ó, o externo, todo ele, manúbrio, corpo, processo chifoide, as 12 pares de costela, cada lado. A primeira que você apalpa em você acima da clavícula, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Do 1 a 7 são costelas verdadeiras, porque a cartilagem delas se liga diretamente ao externo. A oitava a décima são falsas, porque a cartilagem delas se liga à cartilagem da sétima. E as duas flutuantes aqui, atrás. Ainda aqui, ó, osso frontal, occipital, parietal, temporal, esfenoide, zigomático, arco zigomático, nasal, maxila que sobe até aqui, lateralmente a nasal, lacrimal. Aí você tem o osso etimoide lá dentro, medialmente, dentro do olho. Lateralmente ao olho, você tem osso esfenoide e zigomático aqui na lateral dele. Zigomático aqui fora também. Dentro do nariz, você tem vômer no assoalho central, porque parte do assoalho lateral aqui você tem, que é mandíbula, maxila, né? Bem no centro, vômer. Lâmina perpendicular etimoidal, faz parte do osso etimoide. Concha nasal superior e média faz parte do etimoide. Concha nasal inferior é um osso separado. Mandíbula, osso hioide. Ainda aqui você tem processo mastoide, que você encontra atrás da sua orelha, tá? Nessa posição assim, processo mastoide. O processo estiloide, você vê pelo meato acústico da sua orelha, né? Uma linha reta abaixo, você aperta, logo sente uma dor. Tá? Vem aqui, você logo sente uma dor. É pouco atrás da mandíbula, tá? Esse espaço. Por que você sente uma dor? Porque é um osso muito delgado. É uma ponta apenas muito delgada. Só isso aqui. Então, é uma prevenção, né? Senão você quebraria isso, né? Só com os dedos. Esses ossos, esse processo mastoide e estiloide, que faz parte do temporal, são úteis lá para a gente reconhecer os músculos. Tá, o esternocleidomastoide, digástrico, que estão no processo mastoide, estiloioide, que está no processo estiloide. Certo? Aqui você tem costelas, as vértebras. Das 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares. Fazendo aí 12, 19, 24 vértebras. Sacro, cóccix. Você tem que as primeiras 7 são as cervicais e elas têm como característica forame transversário. E outra característica, a primeira não tem corpo vertebral. A segunda tem o dente do áxis. Certo? Você tem que as torácicas, elas têm como característica ter a fóvea costal. Essa fóvea costal é mais fácil de ver no processo transverso. Porém, ainda tem no corpo vertebral, só que é bem desprezível, é pequeno. É uma fóvea costal pequena. Algumas vértebras naturais você não consegue enxergar. Mas a fóvea costal do processo transverso é fácil de ver. Tá? Procure por ela do que no corpo vertebral. As vértebras lombares, elas não têm processo transversal nem fóvea costal. Porém, o processo transverso delas é mais desenvolvido, chamado de processo costiforme. E ela tem um processo mamilar que não é facilmente visível em todas as vértebras. Mas, enfim, ela tem um processo mamilar aqui. Eles são mais robustas, né? Então você nunca vai confundir uma vértebra lombar com uma vértebra cervical. É muito diferente. Tá? Você pode confundir uma vértebra T12 com L1.
Qual a diferença que aí, nesse caso, essas bem próximas? Que são vértebras de transição, né? As vértebras cervicais, elas estão umas sobre as outras, esse encaixe delas, dessa forma. Uma sobre as outras, um pouco deitado. Essa articulação aqui. Tá? Uma sobre as outras. Esse um pouco inclinado. As vértebras torácicas, elas têm um encaixe delas. Você pode ver aqui. Dessa forma. Deixa eu ver aqui. Dessa forma aqui.